A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Em outras palavras, os ardis de Satanás contra o serviço cristão. Todos nós sabemos quão abençoados somos e seremos quando executamos de coração o serviço cristão, na contribuição, no dia a dia, nas tarefas, mas o inimigo tem procurado tirar isso. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Enclain e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Como já falamos, desta feita, a lição de número 10. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Encontramos aqui o texto áureo. O texto áureo está em Gênesis 14 e 20, que diz assim: E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Há uma pergunta aqui nesse texto áureo. O Abraão existiu depois da lei ou antes da lei? Pense nisso. A verdade prática: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Mais uma pergunta: você é grato a Deus? Tens sido grato por tudo que Ele te deu? A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, no capítulo 14, do 17 ao 20. Esta leitura nós já sabemos que foi o encontro de Abraão depois da peleja, depois da guerra. Ele encontrou-se com Abraão, o Melquisedeque e Abraão encontraram-se. E então Abraão deu-lhe o dízimo, e ao dar o dízimo recebeu a bênção de Melquisedeque. Vamos prosseguir com a nossa lição. Vamos introduzir então um assunto aqui, pois é uma pré-aula, então o assunto é abreviado. Nesta lição nós abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em todo ao longo desta doutrina. Em torno dela há várias interpretações equivocadas. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente interpretada e rejeitada também por muitos. Mordomo, palavra que vem do latim major domo, que quer dizer o criado maior da casa. O administrador dos bens, o dispenseiro de uma casa, o econômico de uma casa, como diz o dicionário Aurélio. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como o encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Assim é o cristão, ele é um encarregado administrativo do grande Criador dos céus e da terra. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esta função corresponde a um administrador, a um dispenseiro que não é dono da dispensa, que não tem direito a dizer que foi ele quem encheu a dispensa, mas ele tem acesso à dispensa. Ele serve as coisas da dispensa que seu Senhor deu o acesso. Tópico de número 1. O tópico de número 1, nós vamos falar sobre conhecendo o evangelho da barganha. A internet fala muito disso. E como nós encontramos isso nos dias atuais? Vamos falar de 2 pontos dentro desse tópico: dízimos e ofertas como moeda de troca. E o ponto 2, dízimos e ofertas como práticas legalistas.
Dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido, como já falamos. A teologia da prosperidade traz um ensino totalmente equivocado. É uma doutrina que, segundo a qual o crente jamais, sendo filho de Deus, jamais poderá passar por agruras financeiras, pois ele foi destinado a viver de maneira regaladamente pródiga, sem ter de se defrontar com carências materiais comuns dos seres humanos. Precisamos entender que não somos livres das tribulações financeiras, não somos livres das agruras da vida porque damos ofertas e dízimos na casa do Senhor. Precisamos entender isso. Isso também não nos fará mais ricos, a ponto de ostentarmos nossa vida de regalias, porque trocamos com Deus. Eu oferto e Deus me enriquece. É um erro pensar assim. Jamais devemos pensar. Precisamos reconhecer que a nossa melhor atitude é ser fiel a Deus, grato por aquilo que já recebemos e pelo pão de cada dia na nossa mesa. O ponto de número 2, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Algumas ideias erradas sobre o dízimo, e nós vamos relatar aqui. O dízimo não é legalismo. Ah, vou dar o dízimo porque a lei me obriga, porque a Bíblia me obriga a dar a lei. Não, o dízimo, não pode ser assim. Não é um substituto das virtudes cristãs. Eu vou dar o dízimo e eu não preciso nem ter misericórdia, eu não preciso ter amor. Olha o que Jesus fala aos fariseus. Essa prática das grandes virtudes não são isentadas pela prática do dízimo. Eu preciso praticar essas atitudes, dar o dízimo, entregar o dízimo e, ao mesmo tempo, agir com essas virtudes. Jesus escreve, falando isso, ou fala, e Lucas escreve lá, uma passagem muito interessante, 11:42. Ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, o coentro, a arruda, enfim, tudo o que você escolhe, a hortaliça, mas despreza o juízo, o amor, a misericórdia. Importais fazer estas coisas, ele está dizendo, podem dizimar, é importante que vocês dizimem, mas não deixem de praticar a misericórdia e o amor. Não deves também se transformar numa carga insuportável. Deve ser uma manifestação espontânea. Outro, não concede poder de barganha. Vou dar o dízimo para obter cargos e privilégios na igreja, para ser mais privilegiados. Não. Observe uma coisa. Não faz de nós merecedores da salvação, da graça divina, porque dízimo não compra salvação. Dízimo é fidelidade, honestidade a Deus. O tópico de número 2. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Está debaixo do ataque do inimigo. O dízimo era uma prática da lei. É o que argumenta muitos. Ah, não vou dizimar, porque o dízimo não é para a graça. A graça não precisa do dízimo. É mesmo? Olha só, tantas coisas que estavam no Antigo Testamento e que o Senhor ratificou na lei. Só o dízimo que não. Observe uma coisa, muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo. Para quê? Para se isentar desse dever cristão. Outros buscam justificativa teológica que não tem fundamento nenhum. Ah, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei.
Ah, eu não estou debaixo da lei, mas sim da graça. Sim, o dízimo é da lei. Aliás, é antes da lei e depois da lei. Ele foi sancionado por Cristo. Se é a graça que domina a nossa vida, por que ficamos sempre aquém da lei? Será que a graça não nos motiva a ir além da lei? Será? Veja algumas coisas. A lei dizia: não matarás. Jesus diz: eu, porém, vos digo que aquele que odiar já é réu de justiça ou de juízo. Nem precisa matar, só odiar. Olha só. A lei dizia: não adulterarás. E Jesus vem dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar com interesse para uma mulher já adulterou. A lei dizia: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: se alguém te ferir a face direita, ofereça também a esquerda. A graça vai além da lei, vai muito além. Por que ficas travado na lei? Porque só nesta questão do dízimo é que não vale. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, isso vale. Ah, exultarei no Deus da minha salvação, cantarei porque Ele me salvou. Isso vale. Mas o dízimo que está no Antigo Testamento não vale. Nós temos que parar de dar desculpas. Observe bem, é uma desculpa infundada, é uma justificativa infundada. Mateus 23, justiça e misericórdia, fé, tudo isso também são da lei. Precisamos englobar tudo isso. Se você está desobrigado em relação ao dízimo por ser da lei, então você está também em relação a estas virtudes. Temos que analisar com mais carinho isso. Vamos olhar o ponto de número 2. O ponto de número 2 diz assim: o dízimo como contribuição imposta. Outra acusação mentirosa. Observe, há também aqueles que dizem que não devolvem o dízimo hoje, porque consideram isso uma prática imposta, uma obrigação e não uma contribuição voluntária. Infelizmente, muitos cristãos dos nossos dias, não descobriram o valor, o segredo, a bênção de ser dizimista. Buscam desculpas para não contribuírem. Agora, analise comigo. Muita gente vive da desgraça de outros, da infelicidade de outros. O mecânico do carro que quebrou, o médico do doente que está mal, o farmacêutico também do doente vai vender o remédio para o doente. O psicólogo daquele que está com problemas emocionais e mentais, o psiquiatra da mesma forma, os professores para ensinarem. E o obreiro não? O obreiro não? Observe bem isso. Paulo escreve que digno é o obreiro do seu salário. E aí ele vai usar uma figura lá de Deuteronômio, que está escrito lá, Deuteronômio 25:4, quando o boi era colocado para debulhar o trigo, e o seu dono atava a boca do boi, e Deus diz: não faça isso. E ele diz assim, ó: não ate a boca do boi que debulha. Não use uma focinheira no boi. Mas por quê? Porque o boi que está debulhando tem direito de comer o trigo que está ali, embora pareça ser um prejuízo, mas não é. E aí foi com esta passagem que está lá atrás no Antigo Testamento, ele deixou bem claro que todo obreiro que é chamado e trabalha integralmente na obra do Senhor tem o direito de viver dela.
Paulo cita outro exemplo para legitimar o seu direito de receber o sustento da igreja. O argumento está fundamentado também lá no Antigo Testamento, dizendo o seguinte: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no templo podem se alimentar dele? Quem serve do altar não pode tirar seu sustento? É claro que sim. Pense nisso. Vamos então para o tópico de número 3, para concluir a nossa pré-aula e nossa análise com seus subsídios. Nós estamos trazendo apenas alguns subsídios aqui. Analise comigo. O tópico de número 3. A doutrina bíblica da mordomia cristã. Nós encontramos aqui 2 pontos também. Deus, o Criador e provedor. Depois nós temos o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Coisa interessante é analisarmos isso. Deus, o Criador e provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia está claramente relacionado no fato de que Deus é não somente o Criador, Ele é o provedor de tudo. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Do Senhor é a terra e o mundo que nele habita. É do Senhor. Eu sou do Senhor. Você é do Senhor. Seu salário veio do Senhor. E por esta causa, Jesus fala em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sim, e as demais coisas. Que coisas, pastor? Outras coisas, as coisas materiais. O carro, a casa, a comida e tudo isso, o vestuário, tudo isso vem do Senhor. É Ele quem acrescenta. Este princípio não podemos esquecer. Todas as coisas vêm de Deus. Então toda glória e gratidão deve ser dado ao único Deus Criador de todas as coisas. Analise e pense, foi Ele quem criou você. Um dos princípios básicos da prática do dízimo é o reconhecimento de que Deus é o Senhor, soberano sobre todas as coisas. E não há avareza no meu coração, tudo vem dele e é para ele. Quando o crente devolve a Deus o seu dízimo, demonstra que reconhece o Senhor como fonte de toda a provisão, como fonte de todas as coisas. A saudação de Melquisedeque: bendito seja Deus Altíssimo, que, olha só, que abençoou Abraão com todas as bênçãos. É incrível isso. Abraão dá o dízimo e recebe a bênção. Abraão come do pão, bebe do cálice como uma figura da Santa Ceia e recebe a bênção. Talvez eu seja incisivo no que vou falar. Quantos vão à igreja? Quantos participam do pão? Quantos tomam do cálice, o cálice da salvação, a Santa Ceia, mas nunca nem ofertam na casa do Senhor, não são dizimistas, nem expressam gratidão por isso? Seja grato a Deus. O princípio da devolução do dízimo demonstra que somos dependentes de Deus. Dependentes. O ponto de número 2, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Deus criou todas as coisas. Sim, foi Deus quem criou todas as coisas e criou o homem para cuidar das coisas que Deus criou. Então eu sou o dispenseiro, o mordomo dessas coisas e tenho ainda o privilégio de desfrutar destas coisas. Somos dispenseiros, mordomos da criação, inclusive do salário que recebemos.
Cuidado com a avareza, meu querido. Além de atrapalhar a vida social e de conduzir a outros pecados, a avareza é errada por quê? Porque eu não vou reconhecer ao Senhor, eu serei egoísta e ela acaba me levando à apostasia. No final, será sempre necessário escolher entre Deus e Mamon, como ensinou Jesus. Na Idade Média, os homens eram ensinados a vencer a avareza por meio da prática da virtude oposta, da generosidade ou liberalidade. Quem não é avarento é generoso, quem não é avarento é liberal. Ele não tem problemas com o seu bolso. No lugar da avareza, deveríamos sempre desejar somente os valores de Deus, sempre deixar os outros valores a vir como consequência da nossa fidelidade. Vamos concluir a nossa lição? Vimos nesta lição a doutrina da mordomia. Essa mordomia que no contexto bíblico, ela tem valor tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia, ela é bíblica e como bíblica deve ser exercida pelos que creem na Bíblia, pelo crente fiel, pelos membros da igreja que carregam a Bíblia e são orientados por ela. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos, princípios que são imutáveis e devem ser observados pelo cristão. Finalizo dizendo que quem sente gratidão por tudo que Deus fez, vai ser sempre um dizimista fiel e um ofertante liberal. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Que prazer poder passar por aqui e lhe deixar essas instruções. Deus abençoe e até a próxima aula.